Pessoal, tudo bem? Nós estamos então entrando na quarta parte do tema motivação. Eu já falei para vocês que eu gosto muito dessa frase. O que um homem pode ser, ele precisa ser. É uma frase de Maslow e faz a gente pensar em várias questões, né? O que eu posso ser, eu preciso ser. Isso indica que nós temos a necessidade de ser algo ou de fazer algo e nós precisamos então fazer essa descoberta para que a gente fique mais feliz e mais satisfeito. Eu já dei as dicas para quem quer começar a entender esse mundo maravilhoso da psicologia. Então, eu já dei algumas dicas de livros com uma linguagem mais técnica, mais científica, e livros com uma linguagem mais acessível, de melhor compreensão, né? Porque é escrito para pessoas leigas, no sentido de que pessoas que não estão inseridas nessa área mais técnica da psicologia. Falar de motivação é falar também de emoções. Dada a nossa complexidade humana, um dos processos ligado à motivação são os processos emocionais. E Dr. Paul Ekman, ele é considerado pela psicologia americana, pela Associação de Psicologia Americana, um dos psicólogos mais influentes do século XXI. Ficou conhecido pelos seus estudos sobre emoção e suas expressões e microexpressões faciais. Ele só estudou 40 anos ou mais e aí, né, sobre esse tema. Para o doutor, as emoções são reações psicofisiológicas. A gente vai entender um pouquinho sobre isso hoje. Elas não são, psicofisiológicas não conscientes, ou seja, que não está no nível da consciência e influenciada pelos fatores ambientais, por tudo aquilo que interage com a nossa mente. Por exemplo, ele dá um exemplo bem interessante, é que o medo é uma emoção complexa, com vários processos, e é o medo que está na base da ansiedade e do estresse. Eu apresento aí 2 links falando um pouco sobre o Dr. Paul Ekman, se você quiser conhecer ele um pouquinho mais. E também o site do Dr. Paul Ekman. E tem uma série que é muito legal, que é Lie to Me, vale a pena assistir, que inclusive essa série, ela teve a consultoria do Dr. Paul Ekman, é uma série bem interessante, onde o personagem, ele tem um grupo de estudo de expressões e microexpressões e ajuda em alguns campos aí da sociedade. Então, vale a pena você assistir essa série, Lie to Me, para aprofundar o seu entendimento sobre as emoções. Na série, ele vai focar mais na questão da mentira, mas vai falar sobre outras emoções também, mas o foco é sobre a mentira. E o interessante é que a gente começa a ter uma visão ampliada sobre a mentira. Em algum momento, talvez a gente fale um pouco mais sobre isso. Um canal no YouTube que eu acredito que vale a pena dar uma passada por lá, eu não estou ganhando nada com isso em estar divulgando ele aqui, e não estou ganhando nada em estar divulgando ninguém, é porque eu estou apenas compartilhando conhecimento, porque eu acho que isso é importante, é o canal no YouTube do Vitor Santos, um especialista brasileiro em expressões e microexpressões do YouTube, o canal dele é Metaforando. Então vale a pena você dar uma passadinha lá e entender um pouco mais através dos vídeos dele, o que é expressões e microexpressões. Então vamos lá. Dr. Ekman, ele estudou a origem das emoções em mais de 20 culturas e ele afirmou: as emoções são universais.
elas têm uma relação com a expressão genética e necessidade de sobrevivência. Cada emoção tem um grupo muscular facial correspondente e uma função. Uma expressão de alegria, por exemplo, ela é muito diferente de uma expressão de medo e de tristeza. Eu coloquei essa figura aí do lado, que é do trabalho do Bruno, porque nesse trabalho ele traz uma imagem bem legal. A emoção e as suas respectivas expressões. Há uma mudança no corpo quando nós sentimos essas emoções. As expressões maiores, elas são visíveis para todo mundo. Então, a gente, minimamente, a maioria das pessoas, vai saber quando uma pessoa está com raiva, está triste, com medo, com nojo, surpresa e alegria, porque nós já aprendemos a expressar emoções e a identificar emoções. As microexpressões, elas são mais refinadas. Então, por exemplo, para você entender um pouco melhor sobre microexpressões, eu aconselharia você assistir alguns vídeos do Vitor no canal Metaforando e a série Lie to Me, porque vai ampliar um pouco mais esse entendimento. Mas é bem interessante a gente entender que as emoções, elas são universais, todo mundo no mundo, de qualquer cultura, desde as culturas mais menos tecnológicas, menos industrializadas, as culturas mais tecnológicas e mais industrializadas, todas as pessoas dessas culturas expressam essas 6 emoções com os mesmos sinais faciais e as mesmas reações bioquímicas. As emoções são diferentes de sentimentos, né? As emoções são universais, mas os sentimentos, e aí em outro momento eu falo sobre isso para esse vídeo não ficar muito grande, os sentimentos, eles têm uma influência da cultura. Então a gente sente de forma diferente. Por exemplo, no Japão, diante de uma autoridade, é natural as pessoas sentirem a necessidade de dar uma certa honra, um certo respeito, uma certa reverência. Tanto que, por exemplo, qualquer expressão que demonstre desrespeito à autoridade, por exemplo, na cultura japonesa, ela é reprimida. No Brasil, a gente sabe que muitas autoridades de diversos campos da sociedade, eles não têm esse respeito, né? As pessoas às vezes fazem piadas, até fazem coisas bem complicadas em relação a algumas autoridades. Então é só para a gente entender, não estou nem entrando no mérito de autoridade boa, ruim, ou de lideranças, nem isso. O que eu estou dizendo é que a emoção, ela é universal, as expressões são universais, mas os sentimentos, eles têm influências culturais. Então, as emoções são diferentes de sentimentos, elas estão ligadas a determinados comportamentos e reações fisiológicas, ou seja, cada emoção vai mudar a bioquímica do teu corpo. Então, por exemplo, na raiva há uma aceleração cardíaca e um fluxo de sangue maior nas mãos. No medo há um congelamento das pernas. No medo também pode ter um pouco de suor, uma vasoconstrição, uma alteração de alguns hormônios, do cortisol, da adrenalina. Então, por exemplo, até mesmo a pupila, ela muda nas emoções. Na série Lie to Me, tem um dos episódios em que o personagem principal ele está fazendo a investigação de uma situação onde a pessoa que vai ser investigada, ela não fala, ela tá impossibilitada de falar, mas ela mexe os olhos, os olhos dela, ela pode se comunicar com os olhos e pela pupila dos olhos. É bem interessante de ver.
Então, as emoções são necessárias para a gente ficar motivado ou até mesmo para nos desmotivar. Então, no processo de motivação, que é o caminho da necessidade até o objetivo, as emoções, elas têm um papel muito importante. As emoções, elas também estão relacionadas com a nossa capacidade de se comunicar, de estabelecer relacionamentos, de ser empáticos, de nos sensibilizarmos com a situação das outras pessoas, com a nossa capacidade de tomar decisões. Basicamente, as emoções são impulsos para agir, segundo Daniel Goleman, que talvez em algum momento a gente também pode falar um pouco sobre ele. Mas é bem importante que a gente entenda que essas emoções, elas estão também ligadas com os processos cognitivos. A gente pode chamar de razão, tá? A nossa parte mais racional, da inteligência, da memória, do juízo crítico, da atenção. As emoções que mais incomodam, né, é a raiva, o medo e a tristeza. Eu vou voltar aqui um pouquinho só pra gente... Não vai dar pra voltar. Mas depois você volta e dá uma olhadinha de novo naquele quadro que tem as emoções e as expressões, tá? Então, as emoções que parecem mais incomodar, segundo alguns estudos, é a raiva, o medo e a tristeza. E cada emoção, além dela ter uma expressão, um comportamento e uma mudança na fisiologia, ela também tem uma função. Por exemplo, a alegria, quando estamos alegres, a gente tem mais força para alcançar os nossos objetivos, principalmente quando eles são altos. A gente quer conexão com as pessoas, né? A gente quer compartilhar a nossa alegria com alguém. A gente é mais cooperativo e a alegria está sempre ligada a uma questão futura. A tristeza é aquele momento onde a gente precisa do outro, um momento de reflexão, geralmente ligada ao passado, uma reorganização interior, diferente de depressão. Depressão é outro processo, é um processo não saudável, ok? Tristeza, alegria, essas emoções que eu estou aqui compartilhando com vocês, sobre a sua função e a sua relação com motivação, elas são natural senti-las, é importante que a gente sinta e expresse elas da melhor forma possível, até porque teve um momento na história, lá para o século XVIII para trás, talvez um período do século XIX, em que expressar emoções era algo restrito pela cultura, pela sociedade, havia uma certa contenção da expressão das emoções, até que na evolução dos estudos, não só da psicologia, mas de outras ciências, como neurociências e as epistemologias em geral, a gente foi entendendo que as emoções são partes do ser humano, têm uma importância, têm uma função e precisam ser devidamente expressadas e compreendidas. A raiva, por exemplo, ela é a nossa necessidade de dar limites, de fazer mudanças, de demonstrar a nossa frustração. A raiva é ruim quando ela não é controlada, porque a raiva ela mobiliza uma força muito grande. Né? E uma pessoa descontrolada pela raiva, ela pode sim se ferir e ferir outra pessoa. A raiva é tão interessante estudar sobre a raiva. Em outro momento eu vou postar aqui a palestra sobre a raiva. É que no século XVIII, se eu não me engano, a raiva, uma pessoa descontrolada pela raiva era considerada uma pessoa com uma pequena loucura. Né? Mas hoje a gente já entende que não é mais assim. A raiva é uma necessidade de dar limites, fazer mudanças, demonstrar frustração e ela controlada e mediada pela cognição, por uma razão saudável, tranquilo. O medo
tem a função de mostrar para a gente que a gente precisa lidar com o perigo, ficar mais vigilante, é um protetor. Uma ausência de medo é se colocar em risco e colocar as pessoas em risco. O medo, no limite certo, ele protege a nós e as pessoas que convivem conosco. O nojo tem a função de evitar a contaminação e sujeira, e a surpresa ajuda a gente a estar atento às novidades. Ninguém fica surpreso com o que conhece, a gente só fica surpreso com o que a gente não conhece. Então, é importante entender que os fatores que nos mantêm motivados é importante entender os fatores que nos mantêm motivados para atingir os nossos objetivos. Lembra? Motivação é sempre uma necessidade ligada a um objetivo, e entre a necessidade e o objetivo tem um caminho onde eu vou estabelecer as minhas metas, tá? Para chegar a esse objetivo e satisfazer essa necessidade ou mudar de objetivo. Então, por exemplo, a necessidade de ordem e organização vai motivar uma pessoa a limpar uma mesa, a se livrar de papéis. Estar com os amigos no futebol no fim de semana pode ser uma motivação para que eu fique em forma. A satisfação de um treinador quando vê o seu time melhorar vai motivá-lo a prosseguir, a investir nesse time. O sucesso numa apresentação, num canal no YouTube, numa profissão, em alguma atividade, uma recompensa financeira, podem ser motivadores para muitos de nós. Não fazer algo também pode ser motivador. Exemplo, eu não vou à academia porque eu estou com vergonha, porque estou acima do peso e não quero usar uma roupa de lycra. É só um exemplo, tá? Não estou dizendo que as pessoas que são mais obesas ou que tem que são obesas ou acima de peso, elas têm essa vergonha. Estou dando um exemplo que pode ser que alguém deixe de fazer algo por algum motivo. Uma situação pode se tornar uma barreira para a motivação. Esse é o Dr. Marshall Rosenberg. Se você tiver a oportunidade de comprar o livro, até mesmo na internet, no YouTube tem umas palestras dele, tem alguns profissionais falando sobre ele. Ele é um doutor em psicologia, ele cresceu em Detroit, uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos, e o fato dele ter nascido numa cidade violenta, essa experiência de viver num bairro violento foi o que motivou ele a se especializar nesse tema, comunicação não violenta. Então, da necessidade de entender os processos da violência, ele estabeleceu um objetivo que foi, na sua formação, se especializar num tema específico. E aí ele criou um órgão, um instituto, né? Um equipamento uma organização pública sem fins lucrativos sobre comunicação não violenta, que basicamente a comunicação não violenta é um conjunto de estudos e técnicas que auxiliam na construção e conexão de relacionamentos saudáveis. Tem uma das falas dele que ele diz assim: comunicação não violenta não é você ser bonzinho, não é você ser legalzinho, não é você ser inzinho, né? Esses diminutivos, não. Comunicação não violenta tem a ver com coisas muito melhores e muito maiores do que isso. São técnicas que têm o objetivo de aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Tanto que ele dá muita consultoria sobre isso, já fez diversos trabalhos desde quando criou essa organização, com resultados bastante positivos, e esse é um dos temas trabalhados na área de educação e em outras áreas. É bem interessante estudar sobre isso. Eu peguei aqui o recorte
desse site que eu achei bem interessante, eu estou dando crédito aqui, lembrando que eu não estou fazendo divulgação de nada e nem estou ganhando com nada disso. Eu estou compartilhando conhecimentos que eu acho que são importantes e dando os créditos devidos, né? Então, a comunicação não violenta, no centro dela está a necessidade de construir pontes ao invés de muros, porque, por exemplo, a violência, ela pode ser muros para as relações, mas as pontes, que são entender as necessidades do outro e as minhas necessidades, são as pontes dessa comunicação não violenta. E essa comunicação não violenta, ela tem pelo menos 4 pilares, que é observar, ouvir, observar sem julgar, sem criar juízos, né? Quando a gente avalia ou é avaliada, a gente se sente mal. Quando a gente avalia, a gente também, quando a gente avalia, a gente pode estar fazendo alguém se sentir mal, e quando a gente é avaliado, a gente também fica desconfortável. Identificar os sentimentos dessa relação, identificar as necessidades e o pedido dessa relação. É de fato praticar uma empatia, uma aceitação, relações mais compreensivas. É um conceito muito interessante que tem a ver com o que nós estamos falando sobre motivação, sobre a função das emoções, né? Para que a gente saiba comunicar as nossas reais necessidades e entender as reais necessidades das pessoas. É claro que isso exige um pouco de treino para muitas pessoas. Eu acredito que tem pessoas que são mais, parecem ter mais facilidades para compreender, para ouvir, para entender uma necessidade e um pedido, e tem outras que elas precisam ser aprimoradas nessa questão. Mas vale a pena conhecer esses conceitos, esses estudos e aplicá-los na nossa vida e nas nossas atividades. Essa outra imagem, eu achei ela muito legal. Eu também estou dando os créditos aqui. Eu não vou ficar lendo toda ela agora, mas depois para com calma e dá uma lida nela. Ela tem informações assim bem interessantes, né? Então ela está aí fortalecendo os pilares da comunicação não violenta, que é observar, entender o sentimento, a necessidade e o pedido. E também saber comunicar o seu pedido, a sua necessidade, expressar o seu sentimento, né? Então, tá aí a dica para vocês. Ainda falando do Dr. Marshall, e esse, se eu não me engano, é o nosso último slide desse vídeo. Ele diz algo que eu falei até no comecinho dessa série, quando eu citei o Zimmermann, quando ele diz sobre as necessidades humanas no nascimento. Olha lá o primeiro vídeo para você lembrar ou para você assistir. Dr. Marshall diz, no cerne de toda raiva há uma necessidade que não está sendo satisfeita. Então, o nosso emocional, ele indica que nós temos uma necessidade. E se essa necessidade não é satisfeita, se essa emoção não cumpre a sua função, pode ser sim que a gente não fique bem. Tem essa outra imagem que é das pessoas da área da pedagogia, uma área também bastante importante, e existe também a junção da psicologia com a pedagogia, que são os psicopedagogos, que é uma profissão muito importante, bastante relevante para a nossa sociedade. É o que acontece no cérebro de uma criança quando você grita, né? Uma criança e uma adolescente, o cérebro está em desenvolvimento. Por isso que tudo que acontece na infância e na adolescência é mais impactante. Não quer dizer que não possa ser mudado depois de adulto. Não quer dizer que nós somos seres fixos, que depois que aconteceu alguma coisa a gente não muda mais. Mas é uma sensibilidade para essas duas fases da nossa vida, infância e adolescência, onde nós estamos nos primeiros processos de transformação
da nossa cognição, das nossas funções cerebrais, das nossas relações. Quando a gente está nesse processo de desenvolvimento inicial na infância e na sequência da adolescência, ainda não tem nada muito firme, muito fixo. As coisas ainda estão, né, se transformando, sendo moldados por esse ambiente. Então, são fases sensíveis que precisam da nossa atenção. Então, nessa imagem, eu achei interessante alguns efeitos que podem acontecer no cérebro de uma criança e de um adolescente quando ele está exposto a gritarias. Eu não estou dizendo um gritinho de vez em quando, né? Uma mãe ou um pai perder a paciência de vez em quando. Eu estou falando de comportamentos descontrolados com uma frequência muito alta, uma intensidade muito grande. Então, segundo a figura, o cérebro recebe esses sinais, né? Como sinais que tem perigo, sinais onde vai gerar uma insegurança diante de uma ameaça não real ou real. O medo é ativado, o coração e o físico vai mudar, a gente falou isso no comecinho dessa apresentação. O cérebro trabalhando, ele vai fazer mudanças bioquímicas, então a adrenalina, a dopamina, ela vai ser mais liberada, porque se o medo foi ativado, tudo que está ligado ao medo também vai ser ativado. E essa pessoa, essa criança, vai ter a sensação de que ela precisa fugir da situação, por exemplo, porque tem um perigo ali, ela fica alerta. É um momento onde será registrado experiências mais negativas, sentimentos de angústia, de estresse, de ansiedade, e parece que pela pedagogia, pela psicopedagogia, há um entendimento de que esse estressor, ele pode sim bloquear o desenvolvimento da aprendizagem, né, se isso não for modificado, tá? Então, que a gente possa pensar sobre isso. Encerramos aqui mais um vídeo sobre motivação e em breve eu vou postar os próximos vídeos dessa série. Obrigado por ter me acompanhado. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.